muito feliz de fazer essas lives. Eu fiz a primeira sobre ancestralidade, agora sobre a criança interior. Eu gosto muito, né, de falar sobre reprogramação emocional, parte sistêmica, o que a gente traz, né, dos nossos antepassados, da nossa criança, o quanto isso influencia na nossa vida, e por isso que eu estou trazendo esses temas. Porque estudando, o tanto que eu já estudei sobre isso, os atendimentos que eu faço, a gente vê que interfere demais na nossa vida. Então, eu trago esses temas porque eu acho importante, e além de explicar um pouquinho, eu trago sempre técnica, né? Então, hoje a gente vai falar da criança interior. E aí, muita gente me pergunta, por que eu tenho que tratar a criança interior? Tudo que a gente vive, desde a barriga da nossa mãe, hoje eu não vou falar da parte sistêmica da ancestralidade, isso eu falei na outra, então hoje vai ser da barriga da mãe para cá. Tudo que a gente vive desde a barriga da mãe, que a gente escuta, que a gente vivenciou, vai ficando no nosso inconsciente, ficam nas nossas memórias. E tudo isso vai interferir na nossa personalidade. Então, dentro de nós, de todos nós, ainda vive a nossa criança. Ela está lá dentro, guardadinha. Essa criança, ela pode ter muitas feridas ou não, né? Se teve uma infância tranquila, uma família tranquila, amorosa, ela vai ser um adulto mais feliz. Agora, se foi uma criança que passou por muitos traumas, teve separação, família com muitas brigas, ela vai trazer mais, como posso dizer, sequelas do que ela vivenciou para a vida adulta dela. Então, por isso que é tão importante a gente olhar a nossa criança e a gente acolher essa criança, né? Se a criança entendeu que ela tinha que se adaptar ao ambiente, que ela tinha que ser quietinha para sobreviver, e aí eu trago sempre casos para exemplificar para vocês, né? Eu tenho uma cliente que ela sempre foi quietinha porque ela tinha medo de apanhar, né? Então, ela sempre ficava quietinha com medo de provocar. Por quê? A criança não tem noção do porquê está apanhando, né? Quando apanha muito, do porquê que está apanhando. Tem uma outra que ela tinha que ficar escondida, ela não podia se mostrar, porque se ela ficasse aparecendo muito, levava bronca. Então, ela sempre ficava quieta também. E aí, esse adulto vai crescendo o quê? Reprimindo as emoções, reprimindo os sentimentos, aprendeu que tem que ficar quieto. E esse guardar as emoções faz muito mal. E acaba, o corpo reflete no corpo, né? O corpo sente, o corpo mostra de alguma forma, que é o quê? Com crises de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, tudo isso se manifesta por causa das emoções que a gente tem guardadas no nosso inconsciente, por causa de traumas vividos, de tudo que foi armazenado. Deixa eu só autorizar aqui. Deixa eu ver. Foi. Oi, boa noite. Então, assim, se a criança entendeu que para ser amada ela precisava agradar, ela precisava ficar quieta, abrir mão dela mesma, de que mostrar fragilidade ou mostrar muita alegria era perigoso, tudo isso vai refletir no adulto que ela vai se tornar. E aí isso gera o quê? Um abandono interno. Por isso que a gente trabalha a criança interior, mesmo agora na fase adulta, por isso que eu trago isso nos meus tratamentos, eu faço os exercícios e técnicas para a gente olhar para essa criança. Porque essa criança está lá dentro, no nosso inconsciente, em algum lugar, abandonada. Ela está lá ainda com medo, se sentindo fragilizada, insegura, triste muitas vezes. Então, é importante a gente trazer a questão da criança para entender isso, né? E isso não é só depois que a gente já tem a memória, do que a gente lembra. Como eu falei, desde que a gente está na barriga da mãe. Eu fiz uma técnica de regressão com a reprogramação emocional no momento que minha mãe soube que estava grávida de mim. Eu fui a filha não planejada, somos em 3 irmãos. Eu fui a segunda, eu fui a filha não planejada, minha mãe estava com DIU e meu irmão tinha 8 meses. Então, quando a minha mãe ficou grávida, eu falo que eu já fui um espermatozoide muito guerreiro, né? Porque ela estava com DIU, não queria engravidar de jeito nenhum, e mesmo assim ficou grávida de mim. Então, quando ela ficou grávida e soube da notícia, foi um choque enorme para ela e para o meu pai. Ela pensou em tirar? Não, ela não pensou em tirar em momento nenhum. Mas só o susto e a conversa deles falarem,
ferrou, não temos dinheiro, como vai ser, não sei. Isso veio na minha regressão, tá, gente? Quando eu fui e voltei, e aí eu vou confirmar as coisas. Eu confirmo com a minha mãe, porque ela é bem espiritualizada, ela é bem aberta a isso. Então eu falei, mãe, eu fiz uma regressão e eu vi quando você soube que eu fiquei que estava grávida de mim. Foi assim, assim, assado. Você conversou com meu pai, assim, assim, assado. Ela ficou em choque quando eu falei, pálida. Ela fazia assim, como é possível isso? Você ter essa visão e tal? Porque eu estava lá na barriga. Então, é muito importante que a gente saiba. Hoje eu sei, eu tinha um pouco dessa consciência quando eu fiquei grávida do meu filho com 14 anos, eu já tinha um pouquinho dessa consciência que o bebê ouvia tudo. Então, eu conversava muito com ele enquanto ele estava na minha barriga. Todos nós, pais e mães, temos essa consciência? Claro que não. Eu fui também trabalhar um monte de questões na minha infância, que eu tinha memória, mas eu não sabia que isso me gerou alguma ferida. Né? Então, vou dar um outro exemplo meu. Quando eu tinha uns 5 anos, eu brigava com a minha mãe muito, que eu ia morar com a minha avó, que eu ia embora morar com a minha avó. Um dia, minha mãe fez a minha malinha, falou, então, tó, vai morar com sua avó. Abriu a porta de casa e me botou para fora. Falou, agora você vai lá morar com a sua avó. Eu tinha 5 anos. Eu comecei a chorar na porta, chorava desesperada, pensava, como eu vou para minha avó agora? Eu não sabia como ir, né? E comecei a bater na porta, chorando, para ela deixar eu entrar. Ela falou, então nunca mais fala que você vai embora, senão eu vou fazer sua malinha e você vai mesmo. Eu parei de falar depois disso. Funcionou? Funcionou. Mas numa técnica de reprogramação, isso me trouxe o quê? Uma crença de rejeição. Também conversei com a minha mãe sobre isso. E ela falou: Nossa, filha, eu nunca imaginei que isso ia te causar uma ferida de rejeição. Né? A gente não tem essa intenção como mãe. Lógico que não, a gente sabe disso. A intenção nunca é fazer a gente culpar os antepassados, culpar os nossos pais, não é isso. Mas é a gente entender que cada um fez o que podia com a consciência que tinha, e de alguma forma, se isso refletiu na gente, é a gente trabalhar isso e mudar o olhar sobre isso. Né? Não é arrumar culpados, é você mudar o ponto de vista sobre isso. Então, é como eu falo, a gente não muda o passado de ninguém, não vai mudar tudo o que aconteceu, mas a gente vai mudar a percepção do que aconteceu, a gente vai mudar o ponto de vista sobre isso, entender que cada um fez o que podia, cada um deu o seu melhor. Então, é dessa forma que a gente trabalha essa criança ferida. Se alguém tiver alguma pergunta, levanta a mãozinha, tá, gente? Que senão eu vou falando aqui, mas vocês podem levantar que aí eu respondo. Ou se quiser colaborar com alguma história de vocês também, fiquem à vontade, tá? Então, assim, curar a criança interior é o quê? É resgatar o passado, é mostrar para sua criança que eu tô aqui, eu tô com você, eu vejo você, eu cuido de você, eu protejo você, é você dar amor para sua criança. E isso vai mudar questões no seu inconsciente. Independente se a pessoa fala assim para mim, algum cliente, eu não acredito que isso vai fazer algum efeito. Eu falo, não precisa acreditar, deixa que o efeito vai acontecer, você acreditando ou não, a gente faz a técnica e isso vai reverberar aí na sua vida depois, nos seus comportamentos, no seu ponto de vista, é uma coisa assim incrível, eu gosto demais, né? E aí, como que isso afeta também, tudo isso afeta na nossa vida adulta e afeta na nossa prosperidade, na nossa questão financeira. E aí eu vou pedir para vocês refletirem um pouquinho hoje sobre o que vocês ouviram sobre dinheiro na infância de vocês. Como o assunto aqui é para a gente trabalhar a prosperidade, rompendo a escassez, eu peço que vocês façam um exercício. Eu vou dar aí 3 minutinhos para vocês escreverem que crenças que vocês ouviram sobre o dinheiro. Porque a gente, além de carregar tudo que a gente já ouviu da barriga da mãe, por exemplo, a minha mãe falando, mais um filho, vai ser difícil, não vamos ter dinheiro, sempre, ou coisas que eu ouvi a vida inteira, né, da infância, eu trabalhei muito essas crenças, e eu quero que vocês identifiquem as de vocês. Então, eu ouvia muito quando meu pai assistia jornal. Que político é tudo corrupto. Porque nesse país só fica rico mesmo quem é ladrão. Que só se dá bem quem rouba, porque eu nunca vi, porque esse país é isso, esse país é aquilo. E isso tudo vai ficando na nossa memória, registrado. E o que fica registrado vira crença. Para todo mundo vira crença? Não. Aí eu falo sempre também o exemplo. Nós somos 3 irmãos. Tem coisas que eu e meus irmãos vivenciamos, os 3. Criou trauma para mim e às vezes não criou para eles. Porque na hora o ponto de vista deles foi totalmente diferente do meu, a percepção foi diferente da minha, mas para mim criou sequelas. Né? Então, outra questão, quando já vou te
te dar a palavra, Sandra. Quando eu era pequena, eu lembro que meu pai chegou um dia conversando com a família que não ia mais ter bolacha. O meu irmão lembra disso muito vagamente. A minha irmã era muito pequena, ela não participou dessa conversa. Eu tinha uns 7 anos, meu irmão uns 8, e a minha irmã tinha 2 aninhos, então ela não lembra. Mas eu lembro que meu pai chegou falando, não vai ter mais bolacha, a gente tá sem dinheiro e vamos comer sardinha, era sardinha. Arroz, feijão, sardinha, ovo, e não lembro mais o que. Falando que a gente ia ter que reduzir, economizar muito. Isso me marcou tanto, porque eu lembro que eu vi meu pai chorando. Quando eu comentei isso com minha mãe e com meu irmão, eles lembram vagamente disso e eles não têm certeza se viram meu pai chorando. Mas na minha visão dos 7 anos, eu achei que meu pai estava chorando. Talvez ele não estivesse, só estava com a cabeça baixada, triste, mas eu tive a percepção de que ele estava chorando. Quando eu tive meus filhos, eu ia no mercado e podia deixar de comprar outras coisas, mas a bolacha eu comprava, porque eu tinha essa memória, né? E várias outras coisas que aconteceram na minha infância que me trouxe memórias de escassez e eu fui trabalhando tudo isso agora com a reprogramação emocional. Então, tem muitas coisas que a gente não sabe ou acha que não refletem, mas refletem. Pode falar, Sandra. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo Então, bem. sempre quando falam assim das memórias, quando a gente, né, era criança, não sei o quê, tem muita coisa que eu não, quer dizer, quase nada eu me lembro da minha infância, né? Mesmo assim, essas memórias elas ficam, o que aconteceu ficam nas nossas memórias, mesmo quando a gente não lembra. Fica no seu inconsciente. E o que acontece? Eu tenho muitos clientes que não lembram não tem a memória da infância. Então, alguns falam assim, Karen, eu só lembro de 10 anos para cá, quando eu tinha 10 anos para cima. Antes dos 10 eu não lembro nada. Tem gente que bloqueia, e aí eu te falo, Sandra, a nossa mente, ela é tão poderosa, ela é a ferramenta mais poderosa que tem no nosso corpo, tudo é a mente. Às vezes ela bloqueia porque as pessoas passaram por traumas. Todo mundo bloqueia por causa disso? Não, não é todo mundo. Mas aí é o que eu estou te falando, a questão de traumas também é muito relativo. Porque às vezes a gente acha hoje, na visão de adulto, não, eu não passei por um abuso sexual, físico, mental, eu não tive nada disso. Minha infância foi ótima, tive uma família ótima. A gente tem essa percepção e ok. Só que pode ter acontecido alguma coisa na sua infância, como eu falei, por exemplo, da minha mãe ter me botado para fora com 5 anos, né, que foi só para eu não falar mais isso. Eu não sabia que isso me gerou uma ferida de rejeição. Aí eu trabalhando aqui nas técnicas, eu vi que me gerou uma ferida de rejeição, né, e eu tinha medo de ser rejeitada, então me deixava como insegura, meus relacionamentos amorosos eram um caos por causa dessa insegurança. Eu nunca fui muito ciumenta, nada disso, mas quando eu tinha brigas, eu já falava assim, porque eu vou embora, eu que vou terminar, sabe, eu querendo dar o passo antes, para eu não sofrer a rejeição. Hoje eu entendo tudo isso. Então, eu tenho outras clientes que a gente tenta fazer técnica de voltar às memórias da infância e não consegue, de jeito nenhum. Fica frustrada, fala, cara, não consigo e eu não tenho memória de nada que me traumatizou. É um problema? Claro que não é um problema. Vai muito do que a pessoa quer, né, Sandra? Se a pessoa fala assim para mim, não, mas eu sinto que eu tenho que trabalhar alguma coisa da minha infância. Eu sinto que eu preciso olhar, eu preciso lembrar. Aí a gente vai tentando outros tipos de técnicas, por exemplo, eu trabalho com a constelação familiar, então aí eu vou abordando outras técnicas para a gente tentar trazer essas memórias da infância. Não é todo mundo que tem facilidade, tá? É muito mais comum do que você imagina as pessoas não terem muito nítidas as lembranças da infância. É comum. Porque as pessoas que eu converso, a maioria tem, eu falei, nossa, será que é só comigo? Não, Será que não eu é. só não lembro, né? Eu até em um momento fiz uma regressão e eu cheguei até a minha concepção, e pelo que eu percebi, não teve nenhum trauma, pelo contrário, teve muito amor desde a minha concepção, desde eu na barriga da minha mãe, sabe? Então, assim, não tem essa. Mas eu fico com isso na cabeça, né? Mas era só essa dúvida mesmo. Mesmo a gente não lembrando, vai ficar nas memórias, né? Tem outras técnicas, tá? Que não é a regressão propriamente dita, de ter que voltar nas memórias para quem tem dificuldade. Então, é realmente Tá. trabalhar. Aí, se você falar, mas todo mundo tem que trabalhar, eu, Karen, vou te dizer que sim, porque a gente carrega muita coisa.
Muita coisa. Eu Eu tenho imagino. os clientes que eu tenho hoje de 25 anos, 27, eu falo para eles, gente, que bom que vocês vieram com essa idade. Porque é muito diferente eles que têm 25, 27 do que eu que tenho 43. Eles têm menos questões para serem trabalhadas, né? Menos traumas, menos decepções. Então, dá para a gente já trabalhar melhor. Eu falo, vocês vão já adquirir uma consciência hoje com 25 anos que eu gostaria de ter tido. Né? Então, eu sempre parabenizo, porque é difícil a pessoa com 25 anos ter essa consciência de, pô, eu vou procurar uma terapia que eu quero melhorar. Eu quero evitar sofrimento, sabe? Eu quero aprender como não sofrer tanto na vida. Então, é diferente quem chega mais cedo e a gente que já tem mais coisa aí na rodada, né? Na vida. Com certeza. É muito Mas mais. tá bom, obrigada. Nada. Obrigada. Oi, Carol, boa noite. Estou te vendo aí. E aí, gente, vamos lá. Quando a sua criança interior está ferida, esquecida, o que pode gerar? Ah, na verdade, não, deixa eu voltar uma coisa aqui. Façam exercício, fizeram? Não fizeram, né? Que eu estava respondendo. Então vamos lá, vou dar 3 minutinhos, ó, 19h57, até 20 horas, para vocês escreverem quais as crenças limitantes sobre dinheiro que vocês ouviram durante a infância de vocês. Aí, como eu falei, quem tem dinheiro é arrogante, político é tudo ladrão, que só fica rico quem rouba. Oi, Lúcia, pode falar. Não, eu ia até te perguntar, era a mesma quase a mesma pergunta que ela. Deixa eu ligar a câmera para você ver, né? Não toda, de novo, com aquela cara muito boa, mas tudo bem. Tá ótimo, Lúcia, você é linda. Já te falei. Tô desmaquiada, ando desmaquiada quase todos os dias agora. Mas tudo bem. É engraçado, isso eu vou falar, é uma coisa assim, que é muito louca na minha cabeça. E eu queria até compartilhar isso. Eu ouvia coisas do meu pai de limitação, porque ele sempre trabalhou muito, mas meu pai sempre foi, eu falo que ele é da Guerra Fria. Ele faz Guerra Fria, sabe? Desde que a gente era criança. E eu e minha irmã sempre tivemos essa mesma percepção. Só que eu só fui perceber isso adulta. Uhum. E hoje eu, com o que eu tô passando, eu percebo eu falo com nesse momento da minha vida onde eu estou dependendo dele, eu percebo que eu me vejo naquela criança de novo, sabe? Uhum. E eu não sei se isso é normal, porque minha mãe teve depressão pós-parto, mas ela tinha uma chefe extremamente tóxica no trabalho, naquela época. Isso era o que meu pai dizia, enfim, ele pegou várias vezes ela chorando na escada. Só que ela não dizia, ela não é igual hoje, igual todo mundo fala, eu sou faladeira, de falar, de me expor, não é de falar. Mas eu também não sei se tudo isso, né, contribuiu para que eu tenha medo, e minha irmã também tem esse medo até hoje. Medo do quê? Desse medo dele ficar com essa guerra fria, sabe? Porque é uma guerra fria mesmo. Olha, De fazer um você terrorismo tá gastando demais. psicológico. Terrorismo psicológico, total, sabe? Olha, você vai poder gastar. Agora é a teoria dele, depois eu te conto a teoria conspiratória dele, que eu tô brincando. É uma teoria, assim, que ele quer porque quer. É pro bem? Sim, mas às vezes ele faz... não sei, eu acho que ele nem sabe o quão de medo a gente tem. Ele não sabe. É isso que eu quero chegar. Como eu falei, o que a gente traz aqui não é nunca achar culpados, mas é você começar a mudar o seu olhar sobre ele, de você entender que ele faz o que ele pode com a consciência que ele tem. Sim. Ele não tem essa noção do quanto faz mal. Por quê? E aí eu falo, nós, já falei isso da outra vez, somos privilegiadas de ter tantos estudos hoje sobre a mente, sobre o inconsciente, sobre como isso reverbera na nossa vida, que os nossos pais não tinham. Né? Então, eles vêm já de gerações, imagina, que eram muito sofridas,
vem de gerações que passaram por guerras, a gente tem descendência de escravidão, é muita coisa, e isso vai passando. Aí entra até na parte sistêmica, coisa que a gente carrega dos nossos ancestrais, mas não só de carregar dos nossos ancestrais, mas é a cultura, a educação que vai passando, né, de pai para filho. E eles não tinham essa consciência como a gente tem hoje, do quanto afeta a nossa vida. Aí um dia até me questionaram assim, mas, por exemplo, na época das nossas mães, não tinha tanta depressão. Não. Não é que não tinha. Não tinha, Não exatamente. era diagnosticada. Tanto é que eu vou falar, sabe o que falaram da minha mãe? E que não era, na verdade, imagina, ela classificaram minha mãe como esquizofrênica, e minha mãe não é esquizofrênica. Mas isso lá atrás, no passado? Lá atrás. Isso tem, eu estou com 41, isso foi, eu tinha uns 9 anos, e assim, para ela foi muito difícil, eu sei, assim, a gente já trabalhou minha mãe em constelação, a gente hoje se dá super bem, é uma coisa que é muito diferente hoje com meu pai, que é uma pessoa que tem, eu sei que ele deve estar num momento muito difícil da vida dele, que também é carregar as coisas nas costas, sabe? Com medo também, né? Também. Então é isso que você tem que olhar, mudar o olhar, Lu. É de entender que ele não tem a consciência que você tem, que ele também foi uma criança que sofreu, que tem os traumas dele de infância, que carrega um monte de coisas, e ele faz o melhor dele. O melhor dele pode não ser o melhor para você, mas aí é você que tem que ter essa consciência e se proteger. E aí o primeiro passo é o quê? Não julgar e entender que as escolhas dele não têm nada a ver com a sua vida, sempre, sempre. Mas é difícil que eu tô aqui. Sim, eu sei que é difícil. Aí no dia a dia, quando acontecer, por exemplo, dele fazer a Guerra Fria, você só mentaliza, não precisa verbalizar para ele. Mas mentaliza assim, eu sinto muito pelas suas dores, mas as suas escolhas não têm nada a ver com a minha vida. E pronto, começa a fazer esse exercício diário, porque aí nisso você baixa o julgamento e você se tira do problema, você se tira da energia que ele está tentando trazer, de Guerra Fria, no caso. Agora, com relação a minha criança interior, talvez ter sofrido pela depressão da minha mãe, que já deveria estar em depressão. E eu conseguiria sentir isso dentro da barriga dela e ocasionalmente. Era um transtorno possivelmente de personalidade, como eu tenho hoje, talvez um transtorno de personalidade generalizada, e um trauma generalizado, assim, eu tive um transtorno pós-traumático depois que eu tive algumas chefes tóxicas, e eu me vi nela. Eu me vi nela. Eu falei, cara, minha mãe deve ter passado pela mesma coisa que eu. Sim, com certeza, se você estava na barriga e ela já passou por isso, você já carrega isso, e até por fidelidade mesmo familiar, por amor. A fidelidade a gente fala, você carrega por amor, então você acaba sendo fiel à história dela. Entende? Você já tinha conversado isso comigo naquela vez. Você acaba sendo fiel. Tá. E aí ou repete a história ou acaba fazendo totalmente o oposto. A fidelidade sistêmica que a gente fala é uma coisa meio louca, né? Porque a fidelidade ela pode ser exatamente repetir a história, exatamente igual, ou ser totalmente o oposto. Mas aí você está carregando aquele sentimento de assim, não, eu nunca vou ser igual a minha mãe. Sabe assim? Eu nunca vou ser igual a minha mãe, vou fazer diferente. Isso eu sempre falava para mim repetidamente, eu nunca vou ser igual a minha mãe, eu nunca vou ser igual a minha mãe. E então aconteceu. Mas é isso. Mas obrigada, viu, Karen? Imagina. Obrigada a você. Gente, vamos agora fazer os 3 minutinhos, hein? De verdade. Peguem aí o caderno, anotem quais as crenças sobre dinheiro que vocês ouviram na infância. E se vocês puderem falar depois o que veio aí. 3 minutos, hein? Daqui 3 minutos eu volto a falar com vocês.
Oi, vamos lá. A Jean escreveu aqui. Eu não lembro de algo que meu pai falava, só do que ele fazia em relação ao dinheiro. O que que ele fazia, Jean? Oi, Lu, pode falar. Bom, eu via muito meu pai, ele era, né, sempre, eu não posso comprar essa boneca agora porque eu não tenho dinheiro. O governador não me dá o aumento necessário, ele sempre foi funcionário público, né? Esse mês teremos que economizar tudo, pois o dinheiro do meu salário não irá compensar para pagar todas as contas. Sempre falando de economizar, né? Sim, Tá, obrigada, Lu. Mas imagina. alguém quer falar? Alguma crença aí que ouviu, que tem, inclusive, vê se ainda faz sentido, se vocês pensam isso. Eu tinha um pensamento de que quem fica muito rico, família que tem muito dinheiro sempre tem briga. Era uma coisa que eu sempre ouvi da minha família, e eu tinha isso até bem pouco tempo também, antes de eu começar a me trabalhar, né, com a reprogramação, tudo, eu ainda tinha essa crença de que família que tem muito dinheiro sempre briga, que ninguém ama ninguém. Pode falar, Lu. É, minha avó era governanta de uma casa de uma família muito rica aqui em São Paulo. Minha mãe morou nessa casa por muitos anos. Existiam muitas brigas nessa casa. Então, assim, eu sempre soube, e minha avó e minha madrinha, que já se foram, elas sempre viviam comentando o que acontecia na casa dessa família. Eu dou risada porque era muito engraçado ver elas duas fazendo fofoca do que acontecia nos Uhum, bastidores daquela casa, entendeu? E era um caso de pessoas muito ricas, entendeu? Muito ricas da alta sociedade e que olha como que é uma alta sociedade. Para você ter uma noção, não assinaram a carteira da minha avó por anos e anos e anos e anos, não recolheram fundo de garantia. Meu pai, que era um homem mais estudado e casou e foi pedir aposentadoria da minha avó para eles, que foi lá conversar com eles, porque minha mãe não tinha cara. Foi lá meu pai. Nossa, eles acabaram com meu pai, desfizeram, até meu pai fica até hoje, minha mãe fica constrangida, né? Mas meu pai até hoje fica, né? Ele falou: não, eu só consegui porque eu fui lá, briguei, eles assinaram o papel. E aí, sua avó, naquela época, isso muito lá atrás, aí minha avó conseguiu se aposentar com um salário mínimo. entendi. E aí você acha que ficou alguma crença sobre isso? Isso Eu, gerou alguma crença para você? eu acho que sim, eu acho que talvez de injustiça, talvez. Sim. É uma crença limitante, É. talvez. As pessoas ficam no lugar do injustiçado. E aí traz isso sempre, sabe? E aí acaba sendo injustiçado no trabalho, com chefes tóxicas, com salários que não são justos, com. Aí eu vou falar, tá? Coisa que eu sofria bastante de injustiça nos trabalhos, a questão do machismo, Sim, da mulher ser sempre, como eu vou dizer, assediada mesmo, sim. né? Sexualmente, moralmente, enfim, eu passei bastante por isso. Tive chefes tóxicas também, e as coisas começaram a melhorar quando eu comecei a mudar o ponto de vista sobre também, de entender que elas são daquele jeito, porque não era nada pessoal comigo. Lembra? Eu É, comentei com você sobre isso uma vez. foi. Entenda que não é nada pessoal com você. É a pessoa, ela é aquilo. Ela só pode ser daquele jeito porque é o que ela conhece, é a consciência que ela tem. Não é pessoal. Quando a gente consegue tirar tudo do pessoal, falar, não é comigo, não é um problema meu, juro para vocês, tem gente que fala, mas aí parece egoísmo. Parecer parece, mas a paz que você sente, a liberdade que você sente, compensa todo o parecer egoísmo que existe. Então, começa, e é exercício diário, tá, Lu?
Ah, É não, isso exercício eu sei, diário. porque eu tenho tentado fazer isso com a minha sobrinha, que eu já te falei, mas isso é para um outro tema, Uhum. né? Mas eu tento fazer e tento mudar de assunto, tento não protelar, porque eu acho que não é sobre mim, né? É sobre essa Sim, criança ferida que demora dentro de mim, assim, justiçada, é, né? exatamente. Por isso que a gente trabalha a criança, porque toda essa sensação de injustiça, de abandono, de inferioridade, vem tudo da infância. Tudo. Ah, Karen, mas eu tive episódios, por exemplo, no trabalho, que eu fui humilhada. Eu tive episódios no meu trabalho de ser humilhada, de eu chegar para trabalhar. Eu tive uma gerente que ela falava assim para mim: onde você vai com essas roupas de pobre, com esses sapatinhos de pobre? Esse Nossa, que tipo, ridícula. Ela falava assim: eu fui humilhada. Por que que eu fiquei aguentando? Por uma série de questões. Eu tinha filho, estava na experiência. Só que aí o que gritava aqui, eu ficar quietinha? A minha criança ferida. Até um dia que meu ex-marido falou: você vai reagir, você nunca foi assim, vai reagir. Aí eu comecei a reagir. Falei: não, eu não vou aceitar isso, né? Chega, eu sou adulta, eu tenho que fazer minhas escolhas e eu sou competente, sei do meu. Chega, aí eu comecei a responder. Ela começou a me respeitar. Eu fiquei 3 anos e meio trabalhando com ela e eu pedi as contas. Ela deixou de ser assim? Não, mas ela começou a me respeitar porque eu comecei a impor limites. Então é o que eu falo, não é pessoal, é o que a pessoa consegue dar, o que ela sabe, a consciência que ela tem, mas não é pessoal. E quando a gente começa a separar isso, vou falar para vocês, é um mundo mágico de Oz que aparece para gente. e até falo mais, agora a perícia que eu vou ter no INSS, o meu medo não é nem, talvez, claro, eu estou usando uma bengala, estou usando para poder me mobilizar, por conta da dor e tudo mais. Mas é de encontrar depois falarem não e eu ter que encontrar aquela mulher. Meu medo tá sendo aquela mulher, sabe, a bruxa. Eu penso no, como uma, juro para você que eu vejo ela como uma bruxa que, assim, no momento que eu precisei, cara, ela não pergunta nem como eu tô, tipo Então assim. começa a visualizar ela como um anjo, não como uma bruxa. Visualiza esse encontro acontecendo, tudo dando certo, a pessoa sorrindo, você sorrindo, faz o exercício da visualização. É muito poderoso o exercício de visualização. Então começa a fazer hoje. Você vai Vou começar a fazer visualizar você hoje. indo lá, isso, a pessoa sendo maravilhosa que vai te atender, simpática, sorrindo, você tranquila, visualiza do jeito que você quer que seja. Mas faça esse exercício todo dia de visualização. Senta, relaxa, faz o relaxamento, respiração profunda e faz a visualização, Tá bom. tá? Obrigada, Carol, viu? imagina. Peraí. Voltou Oi, para gente. estar no Boa celular noite. agora? Tava com pouca bateria e aí não consegui abrir aqui. Eu escutava muito do meu pai falando assim que só o trabalho pode trazer riquezas. E ele trabalhou a vida toda, não ficou rico. É, Então, mas ele ainda falava coisas só o trabalho pode trazer riqueza, né? Meu pai já falava só quem rouba que fica rico. então, é muito complicado, né? A gente ficar escutando todas essas coisas e tal, né? Que ela falando como os nossos pais instalam as crenças na gente, e a gente acaba instalando. Tá Meu travando, pai instalou. Carol. Não sei se é só para mim, se é para todo mundo. Tá travando, gente? Oi? Tô ouvindo? Fala, agora eu tô. Peraí, ai, porque agora voltou. Ele sempre falava para mim assim, que como ele já tinha loja, trabalhava com ele na loja, que eu não tinha que trabalhar para ninguém. Ah, minha filha não nasceu para trabalhar para os outros. Ela vai crescer, vai ter uma empresa dela, e ele instalou isso muito tanto na cabeça do meu irmão quanto na minha cabeça. Então, nós dois tivemos uma dificuldade muito grande, assim, aprender a receber ordem, a ter passo a passo. Quando você trabalha numa empresa, você tem um passo a passo a ser seguido, que não foi você que implementou e você não tem direito de dar palpite de nada, porque a empresa não é sua. E aí é que são crianças, né? Filhos, não tem jeito. E aí a gente começa a descobrir isso, e aí é o que você falou, tá? Como se entrasse num mundo mágico e as coisas vão clareando, clareando, e hoje
Tá cortando, tá travando. Tá Tá travando? travando muito. Para mim tá, não sei se as outras estão ouvindo bem. Tá travando, sim. Bom, então, Então, é isso, gente. Tá É travando, sim. se observar o tempo todo. não consigo entender, Cá, tá travando muito sua internet. Ô, Jean, você quer falar ou eu posso ler aqui o que você escreveu? É que a Jean tá trabalhando. Ela falou aqui, ó, no chat, que o pai dela proibia a mãe de trabalhar, não dava dinheiro para as coisas básicas, era mendigando dinheiro para comprar roupa, roupa de cama, coisas da casa, né? Negava dinheiro para nós de casa, para a nossa família, mas para as amantes tinha. A mãe juntava as moedinhas que sobrava do pão. Isso dos 5 anos dela para frente. Até os meus 4 anos, eu e minha mãe ficávamos 3 ou 4 dias em casa sozinha, sem dinheiro nenhum, até para comprar coisas para comer. Minha mãe pegava no mercadinho, um barzinho de frente, para pagar depois. Os donos vendiam fiado porque tinha dó da gente. E isso foi até não pagar luz, água e aluguel. Negar o dinheiro para a família e dar para as amantes até o ponto de perder tudo. Tá. A Jan, a Carol, minha cliente, a Jan, minha cliente, a Carol já concluiu, né, uma mentoria, a gente já trabalhou bastante essas questões financeiras, a Jan, a gente está trabalhando muitas questões, entre as questões tem essa questão da criança ferida, né, Jan, por causa de tudo isso que ela passou, inclusive da parte financeira, que o pai dela perdeu tudo, eles chegaram a ser despejados, e porque ele tinha amantes. E isso gerou muitas feridas nela, que ela sabe agora que reflete na vida adulta dela, né, Jan? Mas a gente está trabalhando e só prosperidade e abundância daqui para frente, né, Jan? Ó, vamos falar aqui das consequências do abandono da nossa criança. O que pode gerar? E aí eu tenho certeza que vocês conhecem pessoas que passam por isso, se não vocês mesmas se identificarem com isso. Compulsões e vícios como forma de preenchimento. Quando a criança interior ela é deixada de lado, então aí, por exemplo, eu não tenho a memória da minha infância e tá tudo bem não ter a memória, por algum motivo ser bloqueada. Mas você deixar ela de lado pode reverberar de várias formas. Que ela não desaparece, ela tá aí dentro ainda, ela tá no seu inconsciente silenciosa, pedindo atenção, pedindo um carinho, uma segurança, um abraço. Então, cada um tem a sua criança. Não é de forma consciente isso tudo, é sempre inconsciente. E aí, quais são as compulsões e vícios que podem surgir por causa dessa criança esquecida aí? Comer demais, então vocês podem ver, tem gente que desconta na comida, sinto ansiedade, vou descontar começa a comer, tem problema até com questão de peso, porque come demais. Compra sem controle, trabalha em excesso, se perde, se distrai muito em redes sociais, fica na parte de comparação e até mesmo nos relacionamentos, reflete, né? Então, acabam gerando algumas compulsões, que é um pedido meio que desesperado de acolhimento. Inclusive, a gente fala que quando tem compulsão, por exemplo, oral, por comida, vícios, né? Cigarro, comer demais, tudo, é muita questão de falta de amor de mãe, que a pessoa quer lá um colo, né, uma atenção, um aconchego. Então, tem várias questões. Cara, em todo mundo é a mesma questão? Não. Cada um tem sua história, né? E cada um vivenciou a sua própria família. Então, pode ter todas essas coisas, como pode não ter. Vai variar muito de pessoa para pessoa. O que pode gerar também essa criança ferida? Relacionamentos desiguais, dependência emocional. Então, a criança que precisou silenciar, porque ela sentia que para receber amor, ela tinha que ficar quietinha, ela tinha que ser a boazinha, ela tinha que se anular. E essa criança que se anulava, ela tolerava o quê? Abusos. Abusos emocionais, às vezes abusos físicos. E aí ela tem uma tendência de atrair que tipo de relacionamento essa criança? Aquele relacionamento que ela precisa provar o valor. Aquele relacionamento que ela precisa ser a forte, que ela precisa cuidar, que ela precisa ser a salvadora, mesmo que isso destrua ela, mesmo que ela se anule para isso. Então, ela vai atrair esses tipos de relacionamento. Ou ela vai se tornar extremamente
dependente emocional, tá? Buscando uma outra figura que cuide dela, que traga esse conforto que ela não teve na infância. Outra questão, autossabotagem e sentimento de não merecimento. Quem nunca, né? E eu tô falando das coisas aqui, viu, gente? Mas eu também me identifico com um monte de coisas que hoje eu agradeço que eu já trabalhei muitas dessas coisas. Mas autossabotagem é uma coisa muito séria, porque ela é muito difícil da gente perceber, a autossabotagem. E aí, até falando uma coisa que a Lúcia falou da criança, hoje eu vejo meio que aquela criança. Sim, eu tenho clientes que começam a mudar, se posicionar, a gente está trabalhando autoestima, fazendo ela mudar posicionamento. Acontece o quê? Algum gatilho de pais, por exemplo, porque quando a gente começa a mudar posicionamento, aquele negócio que eu falo, quando a gente muda, o mundo muda. Quando a gente começa a mudar posicionamento, a gente sai de cima do muro, as coisas começam a conspirar a favor, mas também acontecem coisas para sabotar, e a gente atrai essa autossabotagem. Essas coisas para sabotar podem ser coisas que vão trazer gatilhos da nossa infância, da nossa criança ferida. E aí tem dois caminhos, é você seguir no que a gente está trabalhando, e focar, e sabendo que isso vai acontecer, essas autossabotagens vão aparecer, ou você vai deixar a criança ferida invadir. E se você deixar a criança ferida gritar, aí você cai de novo, fica deprimida, vai cair no vitimismo, na injustiça, e aí para sair tem que fazer o trabalho tudo de novo, de falar, não, consciência, agora eu sou adulta, eu faço as minhas escolhas e eu preciso continuar no propósito. Se eu me propus a mudar posicionamento, a me impor, eu tenho que continuar. Vai aparecer autossabotagem? Vai. O que está ligado à autossabotagem e o sentimento de não merecimento? Abandono também, né, da criança, mas aquela criança que sempre se sentia inadequada, insuficiente, se sentia impostora, sabe? Tem gente, não sei se vocês veem, se vocês conhecem alguém, tem muito adulto que fala assim, eu sinto uma culpa, sempre me senti culpada por tudo. Aquela criança que não sabe falar não, que não sabe se posicionar, porque isso traz um sentimento de culpa. Isso é um sentimento de não merecimento. Então, ela boicota as chances de crescer, ela boicota as chances de amar, de prosperar, porque acha que não é digna. Essa criança ferida que acha que não é digna, ela aprendeu que ela precisava sempre se sacrificar para ser amada. Então, quando as coisas começam a dar certo, ela entra em pânico e volta para o lugar que a mente conhece, da autossabotagem, do sofrimento, tá? Então, isso também faz parte dessa criança aí que ficou ferida, que se sentia inadequada, injustiçada. Outra questão, busca exagerada por validação e reconhecimento. Eu conheço tudo isso que eu tô falando, eu conheço gente que tá nesse ciclo, tá? E da minha família mesmo tem gente assim. Então, busca exagerada por validação e reconhecimento. É aquela criança que vivia em busca de aprovação. Vou dar um exemplo aqui, banal até, tá? Não estou dizendo que acontece com frequência, mas é um bom exemplo que eu vejo. Irmãos, quem tem irmãos. Quando nasce o irmão, a criança que se sente desprezada, fica com ciúmes, e aí ela começa a viver em busca de quê? De aprovação. Aquela criança que a gente fala, nossa, que criança parecida, que criança chata, que chama atenção o tempo todo. É essa validação externa, é esse reconhecimento que essa criança já estava buscando e ela vai crescer com isso. E isso gera o quê? Cansaço, esgotamento, crise de identidade, porque está sempre baseada no que está acontecendo no externo. Está sempre preocupada com a validação de quem está fora. Então, as pessoas acabam se medindo pela forma que ela consegue agradar os outros. E, por exemplo, vou dar um outro exemplo que é muito comum. Aquele amigo que vocês têm que estar super divertido. Nossa, ele é super engraçado, gente fina, tal. E a gente não sabe, mas ele tinha depressão. Quando ele tá na roda de amigos, é o mais engraçado. Ele é o mais legal, todo mundo elogia, que ele é muito divertido. Só que quando ele tá sozinho na casa dele, ele tá deprimido. Ele tem depressão. E ele não compartilha isso com os amigos. Eu conheci, tá, uma pessoa assim, e se suicidou, inclusive. Tinha depressão profunda, não compartilhava. Amigos da vida inteira achavam que ele era aquela pessoa super alegre, super divertida e tudo. E ele não era. E ele estava o quê? Buscando a validação externa e não estava trabalhando interno. Então, ele esquece realmente de quem ele é, né? Faz um personagem para ter essa validação externa, mas não trata o interior.
Outro ponto da criança que precisa ser... Por que precisa trabalhar a criança? Falta de limites e não saber dizer não. A falta de limites é você impor seus limites, tá? Aquilo que eu falei, da chefe tóxica, que eu tolerei por alguns meses, sofri, chorei. Depois eu falei, não, eu vou impor limites. Ela tem que saber que ela tem que ter limites comigo. Não vou deixar me humilhar desse jeito. Quem que ela pensa que é? E a incapacidade de dizer não. São coisas muito comuns, muito comuns. Eu tratei um cliente que ele chegou e falou, eu me sinto insuficiente, eu não consigo impor limites, eu não consigo dizer não. E a gente foi trabalhando, lógico, a criança dele, trazendo as memórias, vendo quais as memórias que causaram essa limitação, e a gente foi trabalhando, mudando o ponto de vista, ele não se olhava no espelho, ele se sentia insuficiente. No trabalho, ele era sempre o bonzinho que nunca conseguia dizer não, então tacava um trabalho, e ele só pegava, não conseguia falar não para ninguém. Família, ó, vai ter que fazer isso. Tá bom, não conseguia dizer não. E aí, no final, ele fez as 10 sessões comigo, no final ele falou assim, cara, agora eu vejo um espelho, eu até volto para me olhar, eu falo, nossa, olha como eu sou bonitão, até que sou bonitão, eu não sabia disso, não tinha essa consciência. No trabalho, começaram a perceber a mudança de comportamento dele, porque ele começou a se impor nas reuniões, ele não falava nas reuniões, ele se escondia. Começou a falar nas reuniões, começou a se impor, e foi perceptível para os colegas de trabalho isso, falando para ele que estavam vendo a mudança dele, que ele estava se posicionando, falando nas reuniões, a autoestima começou a melhorar, né? Porque a gente foi trabalhando as questões da criança. O que aconteceu no passado dele? Teve situações que ele passou vergonha, ele se sentiu envergonhado, né? Ou alguma vez que ele disse não e levou bronca, e aí depois disso ele nunca mais disse não, apanhou do pai, e aí depois disso ele só aprendeu a falar sim para tudo. Né? Então, é aquele negócio, se eu for bonzinho, se eu for uma criança boazinha, eu vou receber um eu te amo, eu vou receber um parabéns, eu vou receber um carinho. Então, aí o adulto não sabe colocar limites por medo de ser rejeitado. Sente culpa ao se posicionar. E aí acontece o quê? A pessoa acaba se esgotando, fica exaustivo para ela tentar agradar sempre, né? Não conseguir impor os próprios limites, não querer decepcionar os outros. Quem não quer decepcionar ninguém fica se decepcionando. Já ouviram essa frase? Quem não quer dizer não para os outros acaba dizendo não para si mesmo. Então, isso também vem da criança, a necessidade de ser aceito. E isso vai gerar o quê, gente? Problemas no corpo, né? O corpo manifesta. Então, vem as questões de dores físicas, que aí a gente vai entrar já nesse ponto. De transtornos psicossomáticos, dores físicas sem causa médica. Quem nunca teve uma dor física, alguma coisa no corpo sem explicação? Levanta a mão aí se alguém nunca teve, porque eu não conheço nenhuma pessoa que nunca teve nada, que não teve uma explicação clínica, uma febre, uma diarreia, um mal-estar, um desmaio, qualquer coisa. E que não foi psicossomático, que falou assim, ó, tudo que eu passei mal até hoje teve explicação clínica. Eu não conheço Eu tive ninguém. milhões de alergias pelo corpo todo, tudo reações psicológicas. Eu tinha muita alergia, muita bolinha, muita vermelhão, picada, que nem sabia de que mosquito, se era mosquito, se não era. Eram reações do corpo, manchas que apareciam do nada. Era o meu corpo falando o tempo todo na pele. E aí não tinha nem o que fazer, porque a galera falava assim, é alergia, alergia do quê? Fiz milhões de exames de tudo que vocês podem imaginar. Não, não é nada. Nunca dava nada. Mas você sabe que a maioria dos problemas de pele são emocionais, né? É quase que 100%. Mas então, vamos lá. Os transtornos psicossomáticos, dores físicas, é o quê? Acúmulo de mágoas, acúmulo de energia, acúmulo de emoções. Né? Então, ansiedade, crises de pânico, gastrite, insônia, dores musculares, enxaquecas, problemas de pele, intestino, são as principais manifestações que a gente vê. Então, o corpo ele vai manifestar aquilo que a gente não consegue verbalizar ou expressar. Né? Então, o corpo começa a mostrar, ó, tem coisa errada, né? Precisa fazer alguma coisa. Outra questão que pode acontecer com a criança abandonada, sensação de vazio existencial. Vocês já conheceram alguém que fala assim para você, eu sinto um vazio? Oi, Jean e Lúcia. Jean primeiro. Jean, você vai falar no chat ou vai falar? Jamile.
Ah, tem psoríase. A Sandra falou, né? Tem psoríase. É totalmente emocional, né, Sandra? Você que tem psoríase, você deve acompanhar. Quando tem crise que piora, é porque você está passando por alguma questão emocional. É. A já baixou a mão. Lu, você quer falar? Eu descobri desde a minha infância, passo para adolescência e vida adulta, dor de estômago. Aí agora eu tenho dor de estômago e diarreia quando eu fico muito, assim, eu que estou em níveis até muito, como é que eu vou dizer? Eu estou muito ansiosa nesses últimos dias, né? Eu estou tendo essas crises muito mais agudas, mas desde criança a gastrite era bem presente na minha vida. Cheguei até a fazer endoscopia, não deu nada. E aí, uma vez, o meu próprio médico que eu trato, que eu tenho asma, me disse que a minha asma também podia ser emocional se eu tivesse alguma discussão e que gerasse algum desconforto emocional. Isso eu nem tinha o meu diagnóstico de TAG ainda, de transtorno generalizado de ansiedade. Podia ser emocional também. Sim. Eu sou a pessoa que acredita muito que todas as doenças são emocionais. Ah, Karen, mas ninguém escolhe ter câncer, ninguém escolhe ter... Não, a gente não escolhe. Conscientemente, a gente não escolhe nada. Mas inconscientemente que a gente está fazendo as coisas acontecerem no nosso corpo, isso eu não tenho dúvidas. E aí eu vou falar uma cliente que eu tenho, e ela, desde a gravidez dela, ela tem uma rejeição da mãe. A gente já constelou, a gente já sabe as causas, tudo. Ela foi uma criança que ficou doente a vida inteira. Sabe, uma criança que teve todas as doenças, todas, desde 1 ano de idade, todas as doenças de criança. Com 9 anos teve doença mais grave, problema de saúde, e a vida inteira teve problemas de saúde. Ela já conseguiu entender agora, ela é minha cliente, que ela sempre teve esses problemas de saúde, porque era a forma de chamar a atenção da mãe, de ter um pouco de afeto da mãe, porque a mãe rejeitava. E aí eu vou falar, não quero nunca ser ruim com as mães. A mãe rejeitava de forma inconsciente, mas na gravidez ela já rejeitou. Então essa rejeição vem desde que ela ficou grávida. E depois, mesmo ela sem saber, ela rejeitava a filha. A filha sentia essa rejeição a vida toda. Então ela teve todos os tipos de problemas de saúde que vocês imaginarem durante a infância dela. Ela nunca foi uma criança saudável. Então agora ela já consegue entender que foi realmente para chamar a atenção da mãe. E a gente continua trabalhando ela, a gente está fazendo várias técnicas para conseguir ir trabalhando cada vez mais para ela ter mais qualidade de vida, melhorar realmente as questões de saúde, porque ainda é um pouco fragilizada. Então, olha como é sério, né, isso, como que é uma forma de realmente chamar a atenção, né, de ter um pouco de amor. Cada um arruma uma forma, né, de conseguir. A Jamile está falando aqui, eu já tive dor de estômago sem ter nada clínico, ter sol com dor insuportável semana passada, que durou 2 dias e sumiu do nada. Sumiu depois da terapia. Jamile. No outro dia sumiu, de um olho inchado e doendo para acordar sem nada de nada. Totalmente emocional, né? Agora, E deixa eu aí, falar só uma coisa, pode só falar. pontuar, rapidinho. Hoje eu entendo que talvez lá na infância, quando eu era pequenininha, será, você falando isso agora, que minha bronquiolite, que virou uma asma, não era para chamar a atenção da minha mãe? Aí a gente tem que fazer uma análise mais profunda, mas você já pode começar a trazer isso para sua consciência, anota no seu caderno. Será? Causa da bronquiolite, coloca a pergunta. Qual é a Tá, causa? Faz a reflexão também, começa a fazer o exercício para tentar identificar, tá? obrigada, desculpa aí. Imagina, não precisa pedir desculpa. Vamos falar do vazio, Ceci, da sensação de vazio. Eu já atendi clientes que chegaram para mim, tinha tudo, rica, bem-sucedida, e chegou para mim e falou assim, cara, tenho tudo, sou casada, tenho um casamento feliz, família maravilhosa, tenho dinheiro, sou rica,
mas eu sinto um vazio, assim, que é uma coisa que eu não sei explicar. Chorava. Eu sinto um vazio, eu sinto que falta alguma coisa. Essa pessoa, se especificamente, a gente fez uma constelação e a gente entendeu que, na constelação, ela nasceu, a mãe dela engravidou para que ela fosse a salvadora do casamento da mãe e do pai. E aí ela nasceu com essa responsabilidade já, de ser a salvadora do casamento da mãe e do pai. E não conseguiu salvar. E aí esse peso, ela se sentia culpada, ela sentia esse vazio, então a gente constelou. Ela melhorou, ela falou que conseguiu realmente melhorar, e eu vou te falar que ela é até cristã, evangélica, quando ela chegou, ela não conta para ninguém que eu fiz, pelo amor de Deus, porque vai contra a minha religião, não sei o que, não sei o que. Mas ela fez a constelação e achou essa causa, tá? Que ela nasceu para ser salvadora do casamento dos pais. Como não conseguiu salvar o casamento dos pais, ela tinha essa sensação de vazio, de não conseguir, porque não conseguiu cumprir o que ela foi destinada quando nasceu, que a mãe dela colocou essa carga quando ela estava na barriga, de ser a salvadora do casamento. Com todas, assim, claro que não, né? Mas o que traz essa sensação de vazio, essa desconexão? É justamente a desconexão com a sua criança, com quem você é. Então, assim, o nosso brilho, o nosso entusiasmo, a nossa alegria de viver, a nossa essência criativa, tudo vem da nossa criança. Então, quando a gente não olha essa criança, quando a gente quer deixar a criança lá escondida, a gente sente esse vazio. Isso aqui a gente falando hoje da criança interior, né? Com todo mundo pode ser essa questão do vazio? Não. Mas, no caso da criança, é isso, é a falta de conexão, de você realmente olhar para essa criança. Por isso que eu falei, não tem as memórias de infância, tudo bem? Não tem problema? Não tem problema. Mas a conexão com a sua criança você tem que ter, que é você olhar para a sua criança, você reconhecer que ela existe dentro de você. A gente vai fazer o exercício hoje, a técnica, tá? Para vocês enxergarem, olharem para essa criança, se conectar com ela, e aí depois vocês vão me falar como que vocês se sentiram. Mas a leveza, essa alegria de viver, quem traz é a nossa criança, tá? E aí é no nosso inconsciente. Sabe aquela coisa de que assim, a gente vai ficando velho, vai ficando chato? Vai ficando velho, vai ficando chato. Vou perdendo pique, vai perdendo alegria. Não vejo mais graça nas coisas. É porque a gente vai deixando a nossa criança enterrada lá. A gente está deixando ela ali de escanteio. E isso é o que não pode acontecer. Mas eu tenho que todo dia ficar vendo a minha criança? Não é todo dia, mas você precisa, no seu inconsciente, reconhecer a sua criança, saber que ela está o tempo todo com você. Só de você fazer essa visualização, esse reconhecimento, já muda algumas coisas no seu dia a dia. Tá? Tem alguma pergunta, gente? Conseguiram entender bem essas etapas? Do que a criança pode trazer? A criança ferida? Eu tenho uma, foge um pouquinho do tema. Posso relatar? Pode. Que eu lembro da infância, não sei se é bem chocante, né? Não tem assim. Eu que queria fugir de casa. Então, sempre achei que eu era adotada. Isso antes dos 7 anos de idade. Então, eu fazia assim, pegava um pau de vassoura, fazia uma trouxinha e queria fugir de casa. E eu sempre ia para a rua com essa sacolinha. Ia para a rua, não tinha para onde ir, então dava uma volta pelo bairro e voltava. Lógico que eu tenho uma família disfuncional, né? Um pai alcoólatra, uma mãe doida. E aí hoje eu tenho a responsabilidade, sempre tenho esse sentimento. Só que eu tenho responsabilidade de cuidar deles, então é um papel invertido. Eu que me sinto pai e mãe deles. Então, tá errado, né? Você tem que se Sim. colocar no seu lugar. Desculpa. Você precisa se colocar no seu lugar de filha. Você não pode ser pai e mãe deles. Cada um tem que estar no seu quadrado. Entendo. Obrigada, boa noite. Imagina. Essa alteração de papéis também reflete, né, Angélica? Então, assim, pai e mãe no lugar de pai e mãe, você é filha. Esses dias alguém falou para mim assim, não, porque eu tenho obrigação de cuidar dos meus pais. Não, obrigação você não tem. Você pode cuidar e fazer por amor, porque você quer. Obrigação, não. Vocês entendem o peso? É muito diferente. E esse peso
é diferente no nosso inconsciente e reflete na nossa vida, nas nossas ações, nas nossas escolhas. Eu não tenho obrigação de cuidar do meu pai e da minha mãe. Eu tenho obrigação porque eles cuidaram de mim. Não, você não tem obrigação. Você pode fazer por amor, porque você quer por amor, não por obrigação. O peso é diferente. Eu faço porque eu amo, eu não faço porque eu sou obrigada. Então, são essas mudanças de olhares que a gente tem que ter no nosso dia a dia, na nossa vida. E aí, para vocês identificarem se vocês têm uma criança interior aí ferida, se vocês se sentem erradas, se vocês têm medo de incomodar, se vocês têm muita carência, busca amor o tempo todo, falta amor próprio, às vezes tem crises de choro, não se sente pertencente, reprime o sentir, guarda muitas emoções, sente culpa por sentir, tem medo da rejeição, medo do abandono, quer aprovação, se esconde, ou acha que precisa merecer carinho, ou tem medo de ser você mesmo. Tudo isso são consequências da criança interior ferida, tá? Então, vocês precisam acolher essa criança, precisam se amar, isso faz parte também para fortalecer a autoestima de vocês, e aí a gente vai fazer uma técnica.